Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos início à reunião ordinária do dia 31 de agosto de 2018. Solicito a senhora secretária, vereadora Rita Edith, que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Batista Pereira da Silva. Presente. João Fernando de Assis Cipriano. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos Souza Paz. Presente. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. José de Alencar da Silva. Presente. Rita de Oliveira Fernandes. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 15 de agosto. A ata da 29ª Do dia reunião. 24, por gentileza. Enganei aqui. A ata da 29ª reunião ordinária da segunda sessão do Legislativo da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Realizada aos 24 dias do mês de agosto de 2018, às 17 horas e 15 minutos. No plenário, o vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Carlos Alberto de Almeida. Secretariado pela vereadora Rita de Oliveira Fernandes. O senhor presidente solicitou a senhora secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental com a presença dos vereadores João Batista Pereira da Silva, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Paz, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho. O senhor presidente declarou aberta a 29ª reunião ordinária. O senhor secretário procedeu à leitura das correspondências expedidas e recebidas. As correspondências encontram-se arquivadas na Secretaria da Casa. A seguir, o senhor presidente concedeu livre a palavra para a apresentação sem discussão de proposições. O vereador José Carlos Souza Pasco apresentou as indicações número 217/18 e 218/18. O vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho apresentou a moção de pesar número 104/18. Os vereadores Joaquim Benedito de Almeida e Marcos Martins apresentaram as indicações número 219/18. Todos os vereadores apresentaram as moções de pesar número 105/18 e 106/18. Os vereadores Carlos Alberto de Almeida, João Fernando de Assis Cipriano, Otávio Júlio Gonçalves Filho, José de Alencar da Silva, José Carlos de Souza Pasco, Rita de Oliveira Fernandes e João Batista Pereira da Silva apresentaram a indicação número 221/18. O vereador Carlos Alberto de Almeida apresentou a indicação número 222/18. O senhor presidente deu início à ordem do dia e colocou em única discussão e votação as proposições apresentadas e as moções de pesar, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade dos presentes. O senhor presidente colocou em votação o pedido de empréstimo do auditório José Nicano Pereira para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no dia 3 de outubro de 2018, para a realização da 8ª Conferência Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 17 horas e 45 minutos, ao qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Tânia do Carmo Silva Claudino, redatora, lavrei a presente ato que vai devidamente assinado. Matias Barbosa, aos 24 dias do mês de agosto de 2018. Está em discussão a ata. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, que for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 458, Leandro Dornelles Maia, diretor da Escola Estadual Cônigo Joaquim Monteiro, solicitação faz. Ofício número 460, 2018, João Batista Pereira da Silva, vereador, comunicado faz. Ofício número 461, barra 18, José Carlos Souza Páscoa, vereador, comunicado faz. Ofício número 462, barra 18, Joaquim Benedito de Almeida, vereador, comunicado faz. Ofício número 463, barra 18, Otávio Júlio Gonçalves Filho, vereador, comunicado faz. Ofício número 465, barra 18, José de Alencar da Silva, vereador, comunicado faz. Ofício número 466, barra 18, João Fernando de Assis Cipriano, vereador, comunicado faz. Correspondência expedidas. Ofício número 054, barra 18, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Matias Barbosa, comunicado faz. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões de Ação, Justiça e Redação, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de resolução número 3, 2018 e na proposição de lei número 12, 2018. Faça a leitura também dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, nas proposições de resolução número 5 e número 17, 2018 e na proposição de lei número 46, 2017. E ainda leitura dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nos projetos de lei número 50, 2017 e 51, 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer da proposição de resolução número 03/18. Relatório. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 23 de fevereiro de 2018 a proposição de resolução número 03/18, que torna defeso para fins não funcionais o uso de aparelhos eletrônicos nas dependências da Câmara Municipal de Matias Barbosa por servidores durante o expediente de trabalho, encaminhada para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação dia 16 de maio de 2018. Fundamentação. A proposição de resolução não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de resolução número 3/18, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de resolução número 3/18, Câmara Municipal de Matias Barbosa, 22 de maio de 2018. Presidente Marcos Martins, relator Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário José Carlos de Souza Passo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 12/18. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 25 de abril de 2018 a proposição de lei número 12/18, que dispõe sobre a obrigatoriedade de isenção nas placas de atendimento prioritário do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, TEI, no município de Matias Barbosa e da outras providências, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação no dia 16 de maio de 2018, tendo em vista o presidente da comissão ser o autor do referido projeto. O presidente da Câmara nomeou o vereador João Fernando de Assis Cipriano para ser o presidente da comissão na tramitação da referida proposição em conformidade com o inciso 1º do artigo 67 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme exposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou o seu voto favorável à aprovação em primeira
votação na proposição de lei número 12/18, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 12/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 22 de maio de 2018. Presidente, João Fernando de Assis Cipriano. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário, José Carlos Souza Passo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de resolução número 5/18. Relatório. De autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, foi protocolado em 28 de fevereiro de 2018 a proposição de resolução número 5/18, que institui o programa Câmara do Idoso e no âmbito da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação no dia 16 de maio de 2018. Fundamentação. A proposição de resolução não apresenta vício de ordem informal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de resolução número 5/18, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de resolução de número 5/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 22 de maio de 2018. Presidente, Marcos Martins. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário, José Carlos Souza Passo. Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, parecer de proposição de resolução número 5/18. Relatório. De autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, que foi protocolado em 28 de fevereiro de 2018, a proposição de resolução número 5/18, que institui o programa Câmara do Idoso no âmbito da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que conclui por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer no dia 6 de julho de 2018. Fundamentação. A proposição de resolução, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de resolução número 5/18, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de resolução número 5/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 7 de junho de 2018. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, João Fernando de Assis Cipriano. Secretário, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Comissão de Serviços, Políticas Públicas, Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de resolução número 5/18. Relatório. De autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, foi protocolado em 28 de fevereiro de 2018 a proposição de resolução número 5/18, que institui o programa Câmara do Idoso no âmbito da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências, distribuída às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de resolução, de acordo com as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, com parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de resolução número 5/18, sendo acompanhado pelo presidente. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de resolução número 5/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 7 de junho de 2018. Presidente, João Fernando de Assis Cipriano. Relator, João Batista da Silva. Secretário, Rita de Oliveira Fernandes. Comissão de Políticas Públicas Municipais, Urbanismo
e Cidadania. Parecer na proposição de resolução número 3/18. Relatório. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 23 de fevereiro de 2018 a proposição de resolução número 3/18, que torna defeso para fins não funcionais o uso de aparelhos eletrônicos nas dependências da Câmara Municipal de Matias Barbosa por servidores durante o expediente de trabalho, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que conclui por sua aprovação, encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de resolução, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e com o parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vícios de ordem formal material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de resolução número 3/18, sendo acompanhado pelo presidente. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição resolução número 3/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 23 de agosto de 2018. Presidente João Fernando de Assis Cipriano. Relator João Batista Pereira da Silva. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 12/18. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 25 de abril de 2018 a proposição de lei número 12/18, que dispõe sobre obrigatoriedade de isenção nas placas de atendimento prioritário do símbolo mundial da conscientização do transtorno do aspecto autista, TEA, no município de Matias Barbosa e da outras providências, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que conclui por sua aprovação, encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 12/18, sendo acompanhado pelo presidente e pela secretária. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 12/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 7 de junho de 2018. Presidente João Fernando de Assis Cipriano. Relator João Batista Pereira da Silva. Secretário Rita de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de resolução número 17/2017. Relator. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 4 de outubro de 2017 a proposição de resolução número 17/17, que institui a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais e da outras providências, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação número 27 de março de 2018, tendo em vista o presidente da comissão ser autor do referido projeto. O presidente da Câmara nomeou o vereador João Fernando de Assis Cipriano para ser o presidente da comissão na tramitação da referida proposição, em conformidade com o inciso 1º do artigo 67 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição de resolução não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça a sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de resolução número 17/17, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de resolução número 17/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 10 de abril de 2018.
Presidente, João Fernando de Assis Cipriani. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário, José Carlos de Souza Passo. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de resolução número 17/17. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 4 de outubro de 2017 a proposição de projeto de lei resolução número 17, que institui a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais e da outras providências, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que conclui por sua aprovação, encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de resolução, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de resolução número 17/17, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de resolução número 17/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 21 de agosto de 2018. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, José Carlos Souza Passos. Secretário, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Comissão de Serviço, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de resolução número 17/17. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 4 de outubro de 2017 a proposição de resolução número 17/17, que institui a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais e da outras providências, distribuída às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação e encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de resolução, de acordo com as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, com parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de resolução número 17/17, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de resolução número 17/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 23 de agosto de 2018. Presidente, João Fernando de Assis Cipriani. Relator, João Batista Pereira da Silva. Secretário, Rita de Oliveira Fernandes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final da proposição de lei número 50/17. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 8 de novembro de 2017 a proposição de lei número 50/17, que institui a Semana de Prevenção à Deficiência Visual e à Cegueira no município de Matias Barbosa e da outras providências, e é aprovado em primeira discussão e votação no dia 13 de junho de 2018. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos, de dispositivos, o acerto das remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que no texto de redação final exprime, além da confirmação de alternativa técnica, sugerida também uma opção política do Parlamento pela forma que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatado por este órgão, não poderá mais ser alterado.
Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 50/17, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Projeto de lei número 50/17. Institui a Semana de Prevenção, Deficiência Visual e a Cegueira do município de Matias Barbosa e da outras providências. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Semana da Prevenção à Deficiência Visual, à Cegueira no município de Matias Barbosa, a ser realizada em torno do dia 26 de maio, Dia Internacional de Combate ao Glaucoma. Artigo 2º. Esta semana tem como objetivos: primeiro, difundir os riscos à saúde dos olhos e a perda parcial ou total da visão. Segundo, induzir o poder público a desenvolver ações preventivas e ou formas de tratamentos adequados, eficazes em benefício daqueles que forem acometidos por doenças que ponham em risco a saúde dos olhos. Estimular a participação da sociedade e dos agentes privados no esforço para alcançar a universalização destas ações. Erradicar a cegueira evitável em todo o município, obedecendo prazos e metas fixados por organismos internacionais e nacionais, que estivermos submetidos. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas no secretário, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 22 de agosto de 2018. Presidente, João Fernando de Assis Cipriano. Relator, José Carlos Souza Páscoa. Secretário, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 51/17. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 8 de novembro de 2017 a proposição de lei número 51/17, que altera o artigo 3º da lei número 1008 de 24 de junho de 2009, que dispõe sobre a concessão de títulos honoríficos no município de Matias Barbosa e da outras providências, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 13 de julho de 2018. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada no seio do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória dos preceitos de dispositivos ou acertos nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação de alternativa técnica, sugerida também uma opção política do Parlamento pela forma que deseja ver promulgada a proposição, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar proposição de lei número 51/17. A redação final abaixo sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Projeto de lei número 51/17. Altera o artigo da lei número 1008, de 24 de junho de 2009, que dispõe sobre a concessão de títulos
honoríficos, minha língua honoríficos, no município de Matias Barbosa da outras providências. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º e o artigo 3º da Lei número 1008, de 24 de julho de 2009, que dispõe sobre a concessão de títulos honoríficos. Sonóficos. Pode ser? Honoríficos. Só repete frigorífico, o Batista lembrou bem. Não é porque eu quero ler rápido, honoríficos. Agora eu falei. No município de Matias Barbosa, da outras providências, passa a vigorar com a seguinte relação. Cada vereador poderá apresentar 4 proposições de titulação honorífica por sessão legislativa. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 22 de agosto de 2018. Presidente, João Fernando de Assis Cipriano. Relator, José Carlos Souza Passo. Secretário, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 46/17. Relatório. De autoria do vereador Carlos Salberto de Almeida, foi protocolada em 30 de outubro de 2017 a proposição de lei número 46/17, que institui o Dia Municipal do Ciclista no âmbito do município de Matias Barbosa, a ser comemorado anualmente no dia 19 de agosto e da outras providências. Encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação no dia 28 de novembro de 2017. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 46/17, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 46/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, em 7 de fevereiro de 2018. Presidente Marcos Martins. Relator Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário José Carlos Souza Passo. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 46/17. Relatório. De autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, foi protocolado em 30 de outubro de 2017 a proposição de lei número 46/17, que institui o Dia Municipal do Ciclista, no âmbito do município de Matias Barbosa, a ser comemorado anualmente no dia 19 de agosto e da outras providências, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que conclui por sua aprovação, encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, a relatora desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 46/17, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação de proposição de lei número 46/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 17 de abril de 2018. Presidente Joaquim Benedito de Almeida. Relator Priscila Fernanda Nery de Souza. Secretário Otávio Gonçalves Filho. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 46/17. Relatório. De autoria do vereador
Carlos Alberto de Almeida, foi protocolado em 30 de outubro de 2017 a proposição de lei número 46/17, que institui o Dia Municipal do Ciclista, no âmbito do município de Matias Barbosa, a ser comemorado anualmente no dia 19 de agosto, e da outras providências, distribuída às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que concluíram por sua aprovação, encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação: a proposição de lei, de acordo com as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e parecer jurídico acostado ao processo legislativo. Não apresenta lista de ordem formal ou material que peça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 46/17, sendo acompanhado pelo presidente. Conclusão: em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 46/17. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 9 de agosto de 2018. Presidente João Fernando de Assis Ribeiro, relator João Batista Pereira da Silva. Concedo a palavra livre para apresentação de proposição sem discussão. Não havendo proposições a serem apresentadas, daremos início à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, está em discussão a proposição de resolução número 3/2018, que torna defeso para fins não funcionais o uso de aparelhos eletrônicos na dependência da Câmara Municipal de Matias Barbosa por servidores durante o expediente de trabalho. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a emissão de parecer final. Está em discussão a proposição de lei número 50/2017, que institui a Semana de Prevenção à Deficiência Visual e à Cegueira no município de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 51/2017, que altera o artigo 3º da lei número 1008, de 24 de junho de 2009, que dispõe sobre a concessão de títulos honoríficos no município de Matias Barbosa e de outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 12/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção nas placas de atendimento prioritário do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, DEA, no município de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a proposição de resolução número 17/2017, que institui a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final.
Solicito ao senhor presidente, vice-presidente, que tome assento da presidência para que possa ser discutido matérias de minha autoria. Em observância do cumprimento do artigo 17. Está em discussão a proposição de resolução número 05/2018, que institui o programa Câmara do Idoso no âmbito da Câmara Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça e redação para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 46/2017, que institui o Dia Municipal do Ciclista, no âmbito do município de Matias Barbosa, a ser comemorado anualmente no dia 19 de agosto, e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça e redação para emissão do parecer de redação final. Peço ao presidente ocupar o seu lugar. Não havendo mais proposições a serem apreciadas, daremos início ao grande expediente. Conceda a palavra aos oradores inscritos. Não havendo oradores... Já assinou? Já assinou? Já assinou. Não, eu estava pensando em outra coisa. Com a palavra, o orador inscrito Marcos Martins. Presidente, boa noite a todos. Só antes de entrar no tema que eu queria falar, é só porque eu estava folheando aqui primeiro agradecer, né, o prefeito ter encaminhado aqui as nossas solicitações, como a gente sempre disse, quando ele era vereador aqui, ele sempre cobrava. E eu, quanto presidente, sempre solicitava ao ex-prefeito Joaquim que encaminhasse aqui em tempo hábil os pedidos de informação, e ele encaminhava. Assim como também o prefeito Carlos Lopes está encaminhando também os pedidos de informação. Então, quero deixar consignado em ata isso aí, que é o respeito ao Poder Legislativo, respeito ao Poder Legislativo e respeito ao papel do vereador também. O prefeito Carlos Lopes tem se mostrado... aqui a essa casa. E o segundo, para falar disso, presidente, nesse pedido, um dos pedidos, que é a resposta aqui ao pedido de informação número 15, depois eu vou passar para Vossa Excelência, está faltando uma parte. Tem aqui dos PSFs, tem aqui o de Sedofeita, né, tem o do banheirinho, tem o do centro, mas faltou o do Monte Alegre. Então depois eu vou... Não sei se via ofício ou se Vossa Excelência depois remete lá para a Secretaria de Saúde. Para acostar aqui o que falta, eu passo tudo certinho para Vossa Excelência na segunda-feira, né? Que esse aqui não tem tempo hábil. E eu me inscrevi mesmo para falar sobre a reunião. Está cheio de mosquito aqui. Para a reunião que nós tivemos, eu, o vereador Joaquim Benedito, não sei se ele depois vai tecer também algumas palavras, nós tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça na segunda-feira, Dr. Nelson Messias, e o seu juiz auxiliar, o juiz Jair Barbosa, se eu não me engano o nome dele. Primeira coisa, nós fomos lá para falar, né, que foi ventilado no Jornal da Cidade, estava sendo ventilado aí, né, no 4 cantos da cidade, queriam fechar a comarca. E o TJ se havia um movimento do tribunal para fechar o TJ, já que está sem juiz titular desde dezembro, foi embora também a promotora, estava pensando em tirar o eleitoral também da cidade, a Defensoria Pública. Então, a primeira coisa que ele me falou,
né, vereador Benedito, que não há hipótese alguma de se fechar o fórum, de fechar a comarca. Isso ele já garantiu, palavra do chefe do Poder Judiciário de Minas, ele é o presidente do Tribunal de Justiça, ouvimos da boca dele que não vai ser fechado, não tem essa possibilidade. Quanto ao pleito de nomeação do juiz titular, do juiz fixo, ele falou que o TJ já está fazendo um concurso público para juiz e logo após a nomeação, logo terminar o termo desse concurso, Matias é a prioridade que ele viu, né, que dentro da movimentação processual, ele frisou bastante isso, que Matias tem uma movimentação processual grande, então isso requer sim o juiz titular aqui na comarca de Matias, que Matias vai ser prioridade, assim que tiver a nomeação dos aprovados, Matias vai ganhar o juiz titular. E isso, vamos colocar aí, se tudo der certo com o concurso público, meados do ano que vem, né? Meados do ano que vem, de 2019, haveria essa nomeação de um juiz fixo, um juiz titular aqui para a comarca. Quanto aí na terça-feira, no dia 29, nós tivemos lá no gabinete da Procuradoria-Geral do Ministério Público, o doutor Toné. Ele teve que sair às pressas porque estava se votando na Assembleia um projeto para reorganizar a suplementação orçamentária do Ministério Público. Ele teve que sair às pressas e nos deixou com o chefe de gabinete, o senhor Edson Baeta. E foi um papo cordial, ele é daqui, mora Cristiano Ottoni, né? Cristiano Ottoni, a cidade de Cristiano Ottoni, estudou na Universidade Federal de Juiz de Fora, formou, trabalhou em Juiz de Fora, então conhece aqui a nossa região. E o Ministério Público também, né, passa por esses percalços financeiros aí que passa o país. Tem os 3 promotores cooperadores aqui em Matias que estão fazendo o trabalho, mas ele também já deixou consignado que Matias será prioridade assim que tiver disponibilidade de um promotor. Matias ainda vai, provavelmente esse ano, vai ter o seu promotor titular. Então nós deixamos consignado isso em ata, Maria, porque essa casa aprovou o requerimento e nós fomos lá, junto com o presidente da Câmara de Santana do Deserto, o Fábio Joaquim, e o presidente da Câmara de Santana de Simão Pereira, o senhor Joaquim. Joaquim, qual é o seu nome dele? Joaquim Moreira. Isso, Joaquim Moreira. E também avalizado aqui por todos os vereadores que assinaram o ofício que o vereador Joaquim Benedito levamos, assim como o prefeito Carlos Lopes também assinou o ofício levando. Então quero deixar consignado isso, que não é uma coisa minha, não é uma coisa do Joaquim Benedito, é uma coisa da casa, uma coisa institucional que envolveu os prefeitos também das outras cidades, Santana do Deserto, Simão Pereira e Belmiro Braga. Então nós entendemos que esse pleito, né, foi vitorioso, que nós logramos êxito, porque nós fomos direto no chefe de poderes, do Tribunal de Justiça e no chefe do Procurador-Geral do Ministério Público, que é o promotor Toné. Então nós levamos encaminhamento, levamos ofício, foi protocolado e foi dada a palavra dos chefes de poderes que Matias não está à mercê de fechamento de comarca e de desmobilização, tanto de juiz quanto de promotor, igual às vezes a gente pensava, até deu a entender no jornal, né, que Matias poderia vir a sofrer com o fechamento da comarca, e não teríamos, de fato, o juiz titular e o promotor titular. Então, foi dado esse passo, foi levado a quem de fato pode resolver essas questões, são os técnicos, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral do Ministério Público. Então é isso que eu queria dizer, deixar consignado em ata que esse trabalho foi feito, eu falo, um trabalho institucional, não um trabalho meu, um trabalho do Joaquim Benedito e dos outros vereadores das outras câmaras. Um trabalho que envolveu aí as 4 cidades no bem melhor, pensando bem melhor, bem maior para a nossa comunidade. Só isso, boa noite. Senhor presidente, pela ordem. Palavra, vereador Joaquim Benedito. Só acrescentando o que o vereador Marcos já disse, só acrescentando que também nós somos acompanhados pelo representante da OAB, doutor Clívio. Quanto ao TJ, que nós fomos recebidos pelo presidente do TJ, até ele viu, hoje Matias está na faixa de 8.000 processos, então ele achou realmente que é uma das prioridades. E no Ministério Público, Marcos, seria bom salientar que
houve o entendimento, doutor Baeta, é a falta de sincronia hoje entre o juiz e os promotores. São 3 promotores. Promotora de Bicas, até então estava vindo de Rio Preto, mas não vem mais, e vem agora mais outras 2 cidades, inclusive para o período eleitoral virá o promotor de Santos Dumont, na assistência aqui. Mas ele entendeu, doutor Baeta entendeu que ele ia conversar. A gente entende, nós frisamos, ele entende, nós entendemos que esses promotores, eles têm a pauta dos juízes das comarcas dele, claro que tem. Mas o que está havendo é uma falta de sincronia. O dia que o juiz vem, o promotor não vem. Às vezes isso é que está afetando um pouco o andamento do processo. E ele vai tentar conciliar isso para que os processos de Matias não sofram também prejuízo por falta dessa assistência, tanto do Ministério Público quanto do juiz. Mas, no fundo, a gente acha que foi bastante produtiva a ida, e eu acho até a atenção deles pela comarca, né, o vereador Marcos? Tanto nós quanto o presidente da Câmara lá de Santana também falou, e o próprio Cliver, representante da OAB, eles sentiram a necessidade, e eu acho que a coisa foi bem conduzida e, quiçá, a gente possa receber os frutos aí dessa... A comarca pode ser beneficiada com a indicação de prejuízo contra o promotor. A palavra, o vereador João Cipriano. Ô Marquinhos, eu achava até que nós deveríamos colocar isso em jornal, né? Esse documento, a assinatura de todos, o envolvimento de todo mundo, para mostrar para a comunidade, né? Que nós não estamos parados, não é isso? Se o presidente permitir, a gente passa aí na segunda-feira para a assessoria de comunicação, presidente, Vossa Excelência ver, para publicar esse ofício. É uma ideia. Sair na edição de setembro. Final de setembro. Tipo do DR. Passado. Tipo do DR. Inclusive, eu gostaria que Vossa Excelência encaminhasse à Secretaria uma cópia do protocolo lá, não sei se já passou. Passou para lá por outra requisição, mas segunda encaminho isso. Bom, não havendo mais oradores inscritos, antes de encerrar, eu gostaria de falar com os senhores vereadores sobre o memorial do Legislativo. Como eu falei há uns dias atrás, não me recordo há quanto tempo, nós tínhamos apresentado para vocês o projeto para a construção da obra aqui ao lado do prédio, depois surgiu o novo prédio lá, a nova ideia. Eu queria marcar com vocês um dia para que a gente fizesse uma visita. Talvez alguns vereadores podem até ter passado lá já na obra, mas como eu havia me comprometido, acho interessante, se vocês quiserem, claro, a gente marcar um dia para estar visitando o prédio lá e para vocês entenderem o que está sendo feito lá e o que vai ser o projeto nesse modelo novo. Né? Então, depois da reunião, se vocês quiserem conversar entre vocês e marcar um dia, que às vezes já teve até vereador que já passou lá, mas às vezes não vai entender a obra, o que está sendo feito. Então, fica aí o convite, se quiserem também a gente explica o projeto aqui e depois a gente faz uma visita lá. Né? Mas eu acho que o importante mais aí era vocês estarem fazendo uma visita lá para entender melhor, até se alguém perguntar a vocês estarem por dentro. Né? Não havendo nada mais a tratar. Presidente, só para lembrar aqui, parabenizar Rafael, desejar os parabéns, feliz aniversário, tudo de bom. Rafael, que é servidor há tantos anos aí na Câmara, desejar felicidades aí. Continue essa pessoa profissional e amiga de todos. E a Taninha, né? A Taninha foi sexta passada. Não, Taninha é 20. Porque o presidente ia falar agora. Que conste em ata a saudação dos vereadores aos servidores, a Tânia, que fez aniversário semana passada, e ao Rafael, que faz amanhã. Né, Rafael? 22 anos, né, Rafael? Câmara, né?
Solicito a senhora secretária que faça a chamada final dos senhores vereadores. Carlos Roberto de Almeida. Presente. João Batista Pereira da Silva. Presente. João Fernando Assis Cipriano. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos Souza Paz. Presente. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. José de Alencar da Silva. Presente. De Oliveira Fernandes. Presente. Lembrando a todos que amanhã nós temos o encerramento da Semana de Combate às Drogas com o evento Um Passo pela Vida. Estão todos como convidados a partir das 9 horas. Você trazer essa moleque aí, ó. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e todos tenham um bom retorno para suas casas. Bom final de semana. Não bebam muito.